Então primeira coisa, eu queria explicar para vocês sobre a coluna vertebral, uma breve explicação, para que depois eu faça com que vocês compreendam como curar essas dores na coluna, né? Então, a primeira coisa, o que é a coluna vertebral? Ela é uma série de tijolinhos, tá? Então, vamos falar que é um eixo, é como se você tivesse uma grande coluna e tem um eixo existencial, tá? Dessa coluna vão partir os seus membros, né? Então, vai ter o quadril lá e saem as pernas, e aqui a gente tem a estrutura do ombro, cintura escapular, tá? E aí saem os braços. E no topo da sua coluna está aí o seu crânio, que é onde vai formar toda a massa encefálica, todo o seu cérebro, tá? Mas qual que é o eixo? Sem coluna, a pessoa não vive. No meio dessa coluna passa a medula e passa também um canal nervoso, né? Uma inervação que faz inclusive essa ligação do sistema nervoso aí no seu cérebro. Então é um comando que liga. E dessa coluna saem vários nervos, várias inervações. Então entre um tijolinho e outro vão saindo essas inervações. Então essa é a primeira coisa importante de vocês entenderem, né? Muito das lesões que você tem em toda a sua estrutura podem partir da coluna, assim como também o inverso é verdadeiro. Então, às vezes você tem um problema do fígado e isso também tem um canal aí com uma vértebra, tá? Então, entender a coluna como um organismo vivo, né? Um organismo que tem lá os seus tijolinhos e, portanto, não é um corpo duro, rígido. Não, ele se movimenta, ele é todo articulado e dentro dessas articulações existe vida, né? Então, existe o sistema nervoso, existem as veias, ele é irrigado de vida, ele também precisa dos nutrientes, tá? Então, essa é a explicação breve que eu gostaria de fazer sobre o que é a nossa coluna vertebral. E aí compreender que as dores, elas podem partir, e normalmente partem, de um movimento que essa coluna faz, sem ter uma boa estrutura para sustentá-la, que são os músculos, e essa movimentação pode pinçar, pode apertar algum canal de inervação. Então, quando você vai lá no dentista, né, e aí ele tá lá mexendo lá no seu canal do dente, tá lá fazendo uma obturação, e aí aquele motorzinho pinça o nervo, você já dá aquela pulada, né, dá uma sensação estranha, dormência, daqui a pouco é uma sensação que não é dor e daqui a pouco, opa, dor, senti dor. Então, quem não conhece uma sensação de dor de quando o nervo aguça, né? Ativa? Pois é. Na nossa coluna é a mesma coisa. Então, muitas vezes essa inervação, ela tá saindo lá, né, da sua coluna e você, ao longo do tempo, vai gerando um movimento sem a proteção, e aí eu já vou explicar para vocês, e aí pinça essa inervação. Acontece que a gente não costuma fazer exames de tempos em tempos da coluna, né? Então, você primeiro começa a sentir essa dor, para depois você perceber, quando já tá um caos, que a sua coluna tá ficando torta e que você pode ter dor de verdade, dor que não te levanta da cama. Entre uma vértebra e outra da sua coluna, existe uma pequena almofadinha, né? E essa almofadinha também é viva e ela possibilita aí com que a gente tenha um amortecimento entre as vértebras, né? O que acontece é que por anos e anos você faz coisas com o seu corpo, né? Sem pensar no autocuidado dele, sem pensar que ele é um organismo vivo e vai macetando essa coluna, né? Muitas vezes ela acontece aqui na cervical, numa postura errada, às vezes no meio da coluna, às vezes lá na base lombar. Então, essa coluna vai modificando o seu formato, né? Então, tem pessoas
que ela tem uma curvatura natural, tem pessoas que vão acentuando essa curvatura, tem pessoas que vão fazendo uma curva em S, também vai ficando diferente do que a coluna saudável, a gente chama de curvatura natural. Então isso vai se modificando e você vai ficando suscetível a ter mais dor na coluna, porque você pode pinçar mais ou menos essas inervações. Então é muito importante, e eu vou explicar aqui hoje como fazer isso, proteger a sua musculatura que envolve essa coluna. Para quê? Porque quanto mais você tem a musculatura paravertebral, ou seja, paralela às vértebras, forte, estruturada, mais você tem estabilidade da coluna e menos instabilidade que possa machucar. Então imagina que você tem uma instabilidade da coluna sempre para o mesmo lado, tá? Então você sempre ou para o quadril de um lado só, né? Ou força ou senta com uma perna só dobrada na frente, enfim. Existem vários problemas posturais ao longo do dia que a gente faz que vão forçando essa coluna para um lado só, né? E aí, essa almofadinha que está aqui no meio, ela vai deslizando para o lado. Então, existem muitos problemas de coluna que são exatamente por essa hérnia, então ela vai saindo para o lado, e também isso pode vir de um deslizamento da própria vértebra, tá? Então, a própria vértebra pode deslizar. Porém, quando eu tenho uma estrutura de músculos paravertebrais forte, principalmente a musculatura profunda do corpo, a que está mais próxima e ligada à estabilidade dessa coluna, eu tenho menos possibilidade de ter esses desvios na coluna, tá? Então, hoje, quando eu pego um aluno, né, quando a gente vai avaliar um aluno, você olha, você já começa a observar quais são os acentuados da coluna dele que aconteceu ao longo do tempo, tanto para frente, para trás, quanto lateralidades, tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa pensar é, se você não quer mais ter dor na coluna ou aumentar a dor que você já tem hoje, você precisa fortalecer a musculatura paravertebral, principalmente uma musculatura que chamamos de core, que ela é voltada para estabilização desta coluna, tá? Músculos estabilizadores da coluna. Então, isso é bem importante para que você não tenha um agravamento dessa dor, tá? Então, quais são esses músculos? Eles são compostos por um grupo de músculos que chamamos de core, tá bom? Então, é tanto a musculatura do abdômen da frente do corpo, quanto a musculatura de trás. É um cinturão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, se eu falei para vocês que a gente tem os tijolinhos e que a gente precisa manter esse alinhamento e também essa distância entre essas vértebras, porque quanto mais eu judio da minha coluna gerando impacto, ou o impacto não precisa ser só andando e correndo, ele pode ser sentado, então ficando muitas horas numa mesma posição e às vezes torto, tá vendo aqui? No meio teria uma almofadinha, mas eu fico o dia inteiro assim, isso também é um impacto. Então, o que eu preciso além de fortalecer? Eu preciso alongar, eu preciso gerar distância entre as vértebras para que ela fique nos distanciamentos naturais, né? Então, é muito importante gerar essa tração entre as vértebras para que elas se mantenham na distância natural e não achatadas ou para um lado ou para o outro. Quando eu faço um trabalho de tração da minha vértebra, quando eu cresço a minha coluna, eu alivio toda essa inervação que poderia estar comprimida em algum ponto da sua coluna e, portanto, te gerando dor, tá? Então, como que eu faço para gerar esse distanciamento entre as vértebras? Um ponto muito importante, um exercício que eu passo sempre para os meus alunos é o de se pendurar. Então, tenham o hábito de se pendurar de 2 a 3 vezes ao dia. Então, se você não tem aí uma barra na sua casa, você pode se pendurar numa porta,
que te aguente. Ou você pode se pendurar num varal também que te aguente, né? Um varal de ferro, enfim. Busque aí na sua casa um lugar para você se pendurar. E aí você vai pendurar, segurar as mãos e soltar o ar. Conforme você solta o ar e você tira os pés do chão, fica mesmo pendurado, você vai usar da ação da gravidade para ampliar esses espaços entre as vértebras, intervertebrais, tá? Então, esse é um exercício que para todos os tipos de lesão na coluna tá valendo, tá? Que é você se pendurar, respirar e gerar um afastamento aí entre as estruturas vertebrais. Ju, e como que eu faço com a cervical, né? Então, a minha cervical, não tem como, né? Porque se eu tô aqui, é dessa região para baixo que eu vou fazer a tração. Então, na região cervical, você pode deitar na sua cama e soltar a cabeça para baixo, tá? Então, você deita e solta a cabeça para baixo, ou então, de frente, você também solta a cabeça para baixo, tá? Na borda da sua cama. Solta mesmo a cabeça e deixa a sua cabeça gerar um espaço da cervical com a ação da gravidade também, tá bom? Então, esses são dois exercícios básicos, que é gerar tração com a ação da gravidade. Para pessoas que conseguem ficar penduradas na barra, é também muito legal usar isso, porque você consegue se pendurar de cabeça para baixo e aí você alonga toda a estrutura do seu corpo, ao contrário do que você maceta lá no dia a dia caminhando ou correndo, tá? Então, tração, faça tração. Ju, mas eu consigo fazer tração sem alongar, né? Sem me pendurar? Sem alongar não, sem me pendurar? Sim, dá também. Se você tem uma barra em casa ou mesmo uma mesa que você consiga segurar embaixo, você vai segurar e vai tracionar para trás, tá? Você vai segurar e vai fazer uma tração dessa coluna para trás. Ou seja, é como se existisse um vetor, e existe, que faz com que você crie tração entre o ponto que você está segurando e o seu quadril que vai longe, tá? Tudo que faça distanciar suas vértebras, abrir, tá bom? Então, se você tiver aí uma barra daquelas de ajuda, de auxílio de idosos, também serve. Você pode instalar na altura, um pouquinho acima do seu quadril, para fazer essas trações. E aí, assim, o que aconteceu? As pessoas foram para o home office, né? Foram para dentro de casa, estão ficando muito mais tempo sentado e massacrando mais e mais essa coluna, sem fazer os exercícios de tração. Então, esse é um ponto, anota aí. Dá para pendurar de pé, dá para pendurar invertido dentro de casa, mas dá também para fazer as trações horizontais, tá? No fim dessa aula eu vou fazer no chão para vocês verem alguns tipos de exercícios que vocês podem incluir aí no dia a dia de vocês. Pasmem, hoje, em torno de... hoje não, antes da pandemia, 16% das pessoas sentiam dores, sofriam de dores sérias de coluna. Hoje ainda não foi medido, mas se imagina depois da pandemia, né? Ficando em casa, muitas vezes trabalhando numa cadeira da sala, trabalhando numa cadeira que não é aquela do escritório, ergonômica, condições não favoráveis para sua coluna, ficando mais tempo no sofá, enfim. Então, o que mais piora a condição da coluna? É você ter uma movimentação pobre durante o dia. O que é a movimentação pobre? É quando você faz poucos movimentos e repete aqueles mesmos movimentos, né? Qual que é a solução para isso? A solução para isso é que você aumente, pluralize os seus movimentos dentro mesmo da sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver. Então, se você está assistindo televisão, não senta no sofá naquela posiçãozinha que você sempre senta. Senta no chão,
né? Vai assistir televisão, a sua série, no chão. E aí você vai perceber que você não consegue ficar muito tempo na mesma posição. E aí você vai trocar uma perna, você vai trocar outra, você vai encostar, você vai desencostar. E essa movimentação, ela é muito importante. Você vai afastar as pernas, você vai fechar as pernas. Então, essa pluralidade de movimento é que faz com que a sua coluna seja saudável, né? Se eu ficar por horas maratonando uma série no mesmo sofá, a gente não vai estar com a coluna, lembra, naquela curvatura natural. Ela vai estar com uma curvatura que força a minha curvatura natural. Imagina isso um dia, 2, um mês. Quanto mesmo a gente está dentro de casa em pandemia? Pois é. Então é todo esse tempo forçando. Vale também para a cervical, né? Aquele lugar onde você apoia. Ou então o formato que a sua coluna toma quando você está no celular. Então você está digitando. Imagina um dia, 2, 3. Então o que resolve isso? Novamente, a pluralidade de movimentação. Então você pode digitar aqui na rua, mas em casa você pode elevar mais esse aparelho. Você pode colocar, que é o que eu faço para os meus filhos aqui em casa, uma almofada para apoiar o cotovelo, tá? Você pode apoiar o notebook também no chão, depois apoiar no alto, depois apoiar em cima da mesa. Você pode ficar de bruço para mexer nos seus eletrônicos, você pode virar de barriga para cima. O que você não pode é ficar parado, porque quando eu paro no movimento, eu vicio a minha postura numa curvatura inadequada. Dúvidas até agora? Tudo certo? O que causou essa avalanche de dores na coluna? Com certeza o estilo de vida, né? Então, nos tornamos mais sedentários ao longo do tempo. Então, como eu disse aqui, o não movimentação, né, o não movimento, ele vai colaborar para que essa coluna esteja mais travada, eu esteja com menos consciência de movimento e mais. Eu vou liberar na atividade física endorfinas, que são hormônios que analgesiam algumas dores no meu corpo. Não as dores aquelas crônicas, ou melhor, intensas, né, agudas, mas sim as crônicas. Então, um trabalho aeróbico, cardiovascular, bem feito, né? A gente não precisa sair correndo por aí, que nem louco, num desenvolvimento de querer gastar caloria. Isso só piora a condição da sua coluna. Mas quando você faz uma caminhada com volume de oxigênio bacana, numa boa postura, na natureza, onde você está olhando o mundo acontecer, isso vai ajudar tanto a sua postura quanto a condição de analgesia das suas dores crônicas. E aí eu tive uma pergunta da Areta, não sei nem se ela tá aí, lá no Instagram, para que eu explicasse o que são dores agudas e o que são dores crônicas. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas eu acho que era essa a pergunta. As dores, a queimação, né? A pergunta era qual que é a diferença da queimação e da dor crônica. Então vamos explicar um pouquinho. A dor aguda é uma dor pontual, tá? Então é quando você às vezes está fazendo alguma coisa e aí você foi fazer uma torção rápida, inadequada de pegar alguma coisa e aquilo machucou, pinçou e aí deu aquela dor. Quando você voltou, já não estava sentindo mais. Você fala, nossa, me deu uma dor na coluna, mas ela foi aguda, tá? Então isso não é uma dor crônica. A dor crônica é aquela que você vem sentindo ela hoje de manhã. Então você acordou, você virou, machucou. Aí fica aquela dor um dia, fica aquela dor no segundo dia, fica aquela dor no terceiro dia. E aquela dor não passa, às vezes ela agrava, às vezes ela retrocede, né? Uma dor crônica, o que ela está te mostrando? Está te mostrando que o sistema e o seu dia a dia estão machucando. Porque se fosse algo que você tivesse feito pontualmente, ela já tinha passado, tá? Então essa é a diferença da dor crônica, em
enfim, algo que você fez sem pensar, virou, machucou, tá? Muitas vezes é uma lesão e aí precisa tratar, às vezes demora um pouco, mas vai embora. Uma dor aguda, ela vai embora. Dor crônica é aquela difícil de tratar, né? Por mais que você muitas vezes vá ao médico, trate com remédio, vai no fisioterapeuta, demora a passar, uma dor crônica, tá? E a Areta tinha perguntado sobre a queimação. Existe uma dor de queimação. Areta, a queimação está ligada à falta de força muscular, né? Então, vou te dar um exemplo. Digamos que você está acostumada a ficar assim, né? Eu tô de preto hoje, não tá dando para ver muito bem, né? Mas digamos que você está acostumada a ficar com os seus ombros para frente, tá? Você está fazendo alguma coisa, está com os ombros para frente, e aí você decide mudar a posição nesse dia, ou você vai numa palestra e precisa sentar numa cadeira, e a cadeira faz você ficar com a postura um pouco melhor. E aí você fala, nossa, vou sentar. Então a gente vai numa festa e tem que ficar com a postura bonita nesse dia. Mas dá 10 minutos que você tá assim, começa uma queimação. Você começa a sentir a musculatura. Por quê? Você não está acostumada a acionar essa musculatura. Ela não está acordada, ela nem sabe como fazer aquilo, então ela cansa rápido, tá? Então, a ardência, né, essa sensação de queimação, ela te mostra o quê? Que você tá com a musculatura postural, a que deveria estar fortalecida para você ficar com uma boa postura, enfraquecida, tá? Eu acredito que é essa a pergunta que você queria que eu sanasse, mas é isso. A queimação pode ser crônica, né? Caso você não tenha feito um trabalho de fortalecimento para esses paravertebrais, então você pode continuar sentindo de tempos em tempos essa queimação, como pode ser que ela você volte à sua postura normal do dia a dia, né? Aquela postura viciada, e ela não aconteça mais, tá? Agora, se você tem queimação todo dia na musculatura e você está buscando uma questão na coluna, ela é muito mais simples do que você imagina, tá? Então, se você estruturar o seu core, fortalecer o core e fortalecer a musculatura da cintura escapular, que é essa que pega os ombros, e da cintura pélvica, que é a que pega o quadril, você já vai conseguir um bom alívio desse processo. E aí eu queria contar para vocês o caso da Bia Furlan, uma aluna minha querida, que chegou para mim com dores na lombar, né, dores sérias, de que impossibilitavam ela muitas vezes de agachar e pegar alguma coisa no chão sem dor. Então, imagina, né, uma mulher, mãe, e ela trabalha, às vezes ela precisa mexer com caixas, e ela ficava nesse processo de desenvolvimento de um cenário que não deixasse ela ter dor. Só um minutinho, pessoal. Desculpe. E aí ela chegou para mim e a gente começou a fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura, um fortalecimento que tinha não só o treinamento isométrico. O que é isométrico? É quando eu faço uma postura que me exige aquela musculatura, mas não tem movimento. Então eu vou mostrar uma postura aqui para vocês, por exemplo. Então aqui eu estou em 4 apoios. Se eu elevar esse braço aqui e olhar à frente, eu estou trabalhando os músculos posturais aí das costas, tá? Só que não tem movimento, entendam? É um exercício que não tem movimento. Chamamos isso de isométricos. Então nós começamos a fazer exercícios isométricos e começamos a fazer também alguns exercícios com movimentação mesmo, tá? Então, exercícios que movimentassem aí toda a postura dela, não só de alongamento, como de fortalecimento também. E os alongamentos diários, né, para melhora da tração dessa lombar. Por quê? Porque em algum momento ela prejudicou essa lombar e criou essa bolsinha, essa hérnia na lombar. Então, a gente precisa
criar espaço. Então também, tanto as trações quanto as penduradas são muito importantes para ela. E incrível, né? Porque ela começa a fazer a atividade e aquilo tira a dor com a mão, assim. Mas é preciso um trabalho muito detalhado para essa dor nas costas indo embora, tá? Então, tanto o fortalecimento, o alongamento é muito importante para a gente manter e em equilíbrio, tá? Não é nada de pôr carga, peso, barra, nem pensar. Primeiro precisa ser feito um trabalho isométrico e com movimento de forma equilibrada, e aí quando essa base estiver estruturada, e então você pode começar com atividades um pouco mais desafiadoras, tá? Então é bem importante você compreender o que é preciso para estruturar essa coluna. E uma outra coisa também que aconteceu com a Bia e acontece com alguns dos nossos alunos é que quando a pessoa está num sobrepeso, imagina que ela está carregando sobre essa coluna, que muitas vezes não tem essa estrutura muscular para sustentá-la, ela está carregando muita gordura, né? E essa gordura, por muitas vezes, vem desestruturar também essa postura. Então, imagina a pessoa que tem uma gordura localizada no abdômen, aquilo pesa, né? É igual a mulher quando fica gestante, aquilo muda o centro de gravidade, portanto, sobrecarrega a lombar. Quando a pessoa começa a fazer um treinamento cardiovascular eficiente, observar a sua alimentação, portanto, um trabalho integral, ela começa a diminuir o peso dela, né? E o peso sobre as vértebras. É por isso que todo médico de coluna fala que você tem que emagrecer. Por quê? Porque você leva menos carga no seu corpo, menos carga para as suas articulações da coluna, para suas vértebras. Então imagina uma pessoa que perde peso, né? Ela diminui o peso, porém fortalece, aumenta a estrutura muscular e ainda cria espaço entre essas vértebras. Essa dor vai indo embora, porque era exatamente o que estava macetando aí, estava machucando e pinçando a inervação, certo? Mas que bom que fosse só isso, né? Toda a dor nas costas a gente curava com alongamento, com treino de força e com caminhada, né? Pois é, a gente quase cura todas as dores nas costas com esses três. Mas tem um outro fator que é muito importante para a dor nas costas, que é o fator emocional. Na verdade, qualquer dor. A gente carrega tensões do inconsciente. Então, digamos, eu vou contar de uma dor minha que eu tenho, que ela é típica, e por isso a gente tem que trabalhar o nosso autoconhecimento, para a gente não ficar tomando analgésico, remédio para dor nas costas, sendo que o problema não está nas costas, e sim está na emoção. Eu, quando fico ansiosa, ou quando, enfim, vou passar por um processo que me deixa um pouco tensa, eu percebo a minha respiração um pouquinho mais ofegante e alta. E, portanto, tem um ponto aqui no meio das minhas costas que ele é como um alarme. Se eu fico muito ansiosa, ele dá um sinalzinho, assim. Ele apita, ele dói, tá? É como se fosse um alerta mesmo. E aquele ponto fica apitando. Então, muitas vezes eu vou respirar fundo e aquele ponto de tensão apita. Mas eu já sei o que é. Por quê? Porque eu já trabalhei o meu autoconhecimento. Então eu sei que essa dor, esse ponto nas minhas costas, está ligado a uma ansiedade. Então o que eu vou fazer? Vou meditar, vou observar o porquê daquilo, vou pensar se existe mesmo a necessidade de eu me machucar daquela forma, eu vou reprogramar aquilo que está me fazendo ficar daquele jeito, porque eu não quero ficar mal, eu não quero levar para o meu corpo, eu não quero somatizar nas minhas costas uma tensão e que depois isso, além de doer, pode virar crônico, né? Como a gente já aprendeu, crônico, aquilo que se repete, uma dor que se repete. Então, mais ou menos a gente vai conversando com essa dor para que ela vá aliviando
e ela vai passando porque é um processo emocional. Mas eu deixo de fazer alongamento para esse tipo de dor, que eu sei que tem um fundo emocional? Não. Eu deixo de fortalecer essa região? Também não, tá? Então, o que a gente pode entender das causas das dores nas costas? Então, fundo emocional, tensão, né? A tristeza que faz a gente fechar o peito por muito tempo, e aí quando eu vou ver, eu já fiquei com uma postura fechada que começa a prejudicar a minha coluna. Lembra? O que acontece com as minhas vértebras? Elas vão ficando tortinhas, e se ficam tortinhas, passa no meio um nervo, eu pinço esse nervo que está passando aí no meio. Então, sempre há a possibilidade de um fundo emocional nesse processo postural que você vive hoje. E aí você tem que começar a observar o que está acontecendo com você para que volte a sua postura e você volte a ter uma curvatura mais natural possível, tá? Então, causas: fundo emocional, fraqueza da musculatura que envolve a coluna, falta de alongamento, ou seja, distanciamento das vértebras posturais, tá? E a não movimentação. Você precisa mudar as posições. Por isso que eu indico, ponha o seu celular, o seu computador, o livro que você está lendo em diversos lugares. Não fica sempre na mesma posição. Assista aos filmes no chão, né? Coloca lá um EVA, assiste o filme no chão, vai trocando de posição. Isso é muito saudável para o corpo. Vá para o chão. Por quê? Porque o chão possibilita vários planos de movimentação da sua coluna. E com isso, ela vai ganhando movimento de forma natural. Muitas vezes, não só com exercício, mas a sua vida rotineira pode ser uma forma de você movimentar mais e mais. Você pode provocar essa movimentação da coluna, tá? Se você trabalha sentado numa mesa de escritório na frente do computador, a mesma coisa. Coloque um alarme em torno de 40, 50 minutos e sempre que esse alarme apitar, mesmo que você estiver num call, levanta, né? Levanta, faz uma movimentação, respira, você tá lá no call, dá uma espreguiçada, né? Se não der para levantar a mão, é só você ficar olhando para a pessoa, né? Solta, espreguiça e retoma, tá? Então, só uma movimentação que você fizer nas costas, isso já ajuda você a não entrar em colapso, não entrar aí num problema mais sério de coluna, tá? Retomando, quais são as piores coisas para a dor nas costas? A emoção, a tensão, né? Aquela emoção que traz uma carga forte para a sua coluna, a falta de força na musculatura paravertebral, a falta de alongamento, de distanciamento dessas vértebras e a falta de movimentação, de pluralidade na sua movimentação. Tá bom? Gente, tô aqui à disposição. Eu vou agora dar um exercício para vocês fazerem no chão, para fazer uma tração gostosa aí da coluna, tá bom? Um exercício clássico e espero que vocês se sintam muito melhores aí com as suas dores, se colocarem em prática tudo isso que eu tô falando. Conheçam mais da prática integral, essa metodologia que leva aí um olhar 360 para aquilo que você está vivendo. Um beijo grande, eu vou aqui fazer meu alongamento e você pode fazer aí. Deitar no chão, abraçar os joelhos, movimentar de um lado para o outro. Estender braços e pernas, fazer uma boa tração. Só isso já traz um grande alívio, né? Abraçar, respira profundo, balança de um lado para o outro. Se você não conseguir encostar a cabeça quando fizer isso, pode colocar uma almofadinha, um livro na cabeça para apoiar, tá? Não é para ser sofrido, é para ser gostoso o exercício,
tá bom? E aí você pode fazer esse movimento também, a gente vai virar de lado para levantar sempre, tá? Esse exercício você vai ficar aqui, ó, em 4 apoios, tá? E aí a gente vai primeiro soltar aqui, ó, redondo, ó. Eu sento nos calcanhares e eu faço um movimento redondo, ó. Redondo, tá? Então eu venho para um lado, sento para o outro, sento para um lado, sento para o outro, sento, tá? E aí, a vaca e o gato são movimentos do yoga. Você inspira, olha lá para cima, curva bem as costas e aí você faz o movimento oposto, levando o queixo em direção ao peito e arredondando as costas, empurrando o chão. Inspira, eleva. Expira, solta o ar. Desce. Sentou nos calcanhares. Eu espero ter ajudado vocês e que vocês fiquem bem.